Saudamos a todos nesta oportunidade, desta quinta-feira à noite, nosso estudo bíblico e reunião de oração. Ainda que a reunião seja virtual e à distância, nós nos sentimos unidos com a presença de Deus atuando através do seu Espírito em nossas vidas. Então, que Deus nos abençoe nesse dia, nessa oportunidade, que o que aqui fizermos, seja cantando, seja lendo a palavra de Deus, seja orando ou meditando na palavra, que nós possamos ouvir a voz de Deus em tudo e que sejamos instrumentos nas mãos de Deus. Compartilhe com mais alguém esse momento para que você possa servir na mão de Deus como instrumento e divulgador das boas novas da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, obrigado por esse momento. Obrigado por estarmos juntos. E juntos queremos louvar o Teu nome, Te exaltar e Te adorar. Faz, Senhor, com que esses minutos que passamos juntos sejam de grande proveito para as nossas vidas, para o crescimento do povo de Deus, da Igreja de Cristo aqui na terra. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos que estão nos assistindo. Momento de agradecimentos. Vou estar aqui trazendo uma palavra que se encontra na carta de Colossenses, capítulo 3, versos 15, onde nos fala: e que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para esta paz que Deus os chamou a fim de formarem um só corpo, e sejam agradecidos. Então vamos agradecer a Deus neste momento por tudo. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Te agradecemos porque Tu é Deus em nossas vidas. Te agradecemos porque Tu tem nos protegido e nos guardado, Senhor. Te agradecemos porque Tu tem nos guiado, Senhor. O Espírito Santo tem nos orientado, Senhor. Te agradecemos pelas vidas de todos que estão nos assistindo, Senhor. Não sejam eles membros da Tua igreja ou não, Senhor, mas que estão nesse momento nos assistindo, Senhor. Então agradecemos pelas vidas deles. Muito obrigado, Senhor, por cada um que nos assiste. Muito obrigado pela vida deles, Senhor. Ó Deus, agradecidos nós somos por tudo, em todo o tempo. Em nome de Jesus Cristo, nós já te agradecemos hoje e sempre. Amém. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, pelo teu
noite a todos. Nesse momento que estamos passando, né, neste mundo, no Brasil, a igreja ela tem que se manter unida e forte, né? E a questão da intercessão e oração, devemos orar pela nossa família, pelos irmãos, devemos orar sim pelas pessoas que estão enfermas no hospital e pedir a Deus que coloque sobre nós a sua sombra, né? Para que possa nos proteger a cada dia. Vou deixar aqui um versículo aqui, que está em Atos dos Apóstolos 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E a gente vê que nessa passagem, o agir de Deus sobre Pedro, né? Livrando da prisão. E é nessas condições que nós estamos passando hoje, é que devemos erguer nossa voz, nosso clamor a Deus, né? Pelo livramento e pela intercessão por aqueles que necessitam. Nesse momento vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado e eterno, glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos, Deus, por tudo. E nesse momento, Senhor, eu te peço, ó Pai, por aquelas pessoas que estão, Senhor, enfermas, Senhor, nesse momento em UTI de um hospital, ou se não na enfermaria, Senhor, por essa questão dessa doença. Não só por essa doença, Senhor, mas por todas que estão causando, Senhor, aí enfermidade nas pessoas. E, Senhor, eu te peço, ó Pai, por cada membro da igreja, Senhor, que o Senhor continue colocando, Senhor, a tua cobertura sobre cada um de nós, Senhor, a tua sombra, Senhor, nos protegendo, Senhor, a cada dia, Deus. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. E que eu sei, ó Deus, que a nossa fé, clamando em Ti, eu sei que isso vai passar. Assim, ó Deus, te agradecemos, ó Pai, por tudo que Tu tem feito nas nossas vidas. Eu te peço, ó Pai, pela irmã do pastor, né, que foi na situação que ela está, Senhor, que o Senhor possa entrar com providência, Senhor, na vida dela, Pai. E assim, ó Pai, nos guarda a cada dia da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos ainda no período da pandemia, Covid-19 ainda não nos deixou e não estamos ainda em tempo de reunir-nos fisicamente outra vez, estamos próximos uns dos outros no nosso local de reuniões. E como é que será a volta? Bem, eu não sei. Alguém diz nós vamos ter um outro momento, uma outra igreja, vamos ser outras pessoas. Pode ser que sim. E certamente muita coisa vai ser diferente. Mas como é que será a igreja? Será que nós temos que ser salvadores da igreja? Vamos salvar a igreja? Há uma história contada por Walt Disney, nas suas
literaturas, onde ele apresenta os 3 personagens, Zezinho, Huguinho e Luizinho, escoteiros mirins que eram, e eles tentam fazer uma boa ação, aquela boa ação do dia que todo escoteiro tem que fazer, né? E assim então eles pegam uma senhora idosa pelo braço e a fazem atravessar a rua, num trânsito bastante intenso. E aquela senhora está relutando, ela não quer atravessar a rua, fica furiosa. Não queria de jeito nenhum obedecer os 3 escoteiros, porque ela tinha acabado de atravessar a rua. Ela tinha vindo de lá, vindo do outro lado, estão fazendo-a retornar. Eram 3 trapalhões, na verdade, não escoteiros. Então, segundo alguns escritores, comentaristas, a igreja está doente. E os seus bons conselhos poderiam revitalizá-la. Querem salvar a igreja. Pastor Exaltino Gomes Coelho, de saudosa memória, conta que quando chegou ao Seminário do Sul, lá no Rio de Janeiro, com seus 19 para 20 anos, isso lá no final da década de 60 do século passado, ele ouvia os seminaristas veteranos conversarem sobre o futuro da igreja. O marxismo, o existencialismo formavam a onda da vez. Era a época da teologia da morte de Deus, expressa por Altitzer, por Hamilton, por Adolphs, por Van Buren, entre outros, segundo os quais a igreja estava para morrer. Um daqueles colegas do seminário, bem incisivo, dava 10 anos de vida para a igreja ainda, para fecharem as portas. Naquele tempo era sinal de intelectualidade, criticar a igreja e profetizar o seu fim. Hoje, além dessas coisas, parece que é sinal de espiritualidade também. E diz o pastor Exaltino, o colega incisivo não seguiu no ministério. Aliás, diz ele, nem membro de qualquer igreja ele é. No final do século XX e no início do século XXI, a igreja mostrou que estava em grande vigor, inclusive em lugares onde era dada como morta. Aliás, a igreja de Cristo tem esse curioso hábito. Ela sepulta os seus coveiros, né? Sepulta aqueles que querem salvá-la. Se perdem na poeira do tempo, tornam-se nada e ela, igreja, segue a sua jornada. Ela não precisa de salvação, não precisa de salvadores que, afoitos, quais escoteiros mirins, querem se apresentar como salvadores. Ela segue bem sem eles. Na realidade, essas coisas atrapalham a caminhada da igreja. Falta bom senso a tais pessoas. Esta visão dos escoteiros mirins da igreja parte de um pressuposto equivocado de que ela é uma instituição meramente sociológica. Aplicando à igreja categoria de pensamentos seculares, eles querem então adaptá-la aos novos tempos. E aí é o que eu disse no início, como será a nossa volta, como nós vamos nos comportar. Então não entendem que a igreja é de origem divina, que tem um caráter sobrenatural, e o que a mantém de pé é a presença do Espírito Santo que nela age. Ela é o corpo de Cristo. E se ela se adaptar aos novos tempos, ela estará mudando a sua forma e a sua essência. Mudando a sua essência, o seu conteúdo e sua pregação deixará de ser igreja, embora mantenha talvez o nome de igreja. Por exemplo, tendo deixado de ver as pessoas como pecadoras e sim como clientes que precisam ser lisonjeados, a igreja abandonou o conceito de pecado. Quase não se fala nele do pecado. Pecado é visto como desajuste, pressão social, outra coisa qualquer. Seu enfoque, dizem, é psicológico, não bíblico. Em muitos aconselhamentos, a psicologia tomou lugar da Bíblia.
Não é o que Deus diz na sua palavra, mas o que os homens querem dizer com seus escritos. Uma cultura antropocêntrica colocou o foco do culto no ser humano. Vencer, triunfar sobre as adversidades, enriquecer, ser feliz e por aí afora. Daí eu trago à tona 3 perguntas. Ouve-se falar ainda de santidade, do juízo final sobre a volta de Jesus? Temos ouvido sermões sobre a cruz? Ouve-se falar de salvação pela graça mediante a fé? Glorificar a Deus passou a ser gritar bem alto num culto. Num determinado programa de televisão, programa evangélico, o líder do programa dizia: glorifica mais alto, fulano. Ele pedia, aquele animador pedia ao baterista para tocar mais alto a bateria. Glorificar a Deus é espancar a bateria? A gente sabe que são novos tempos, mas a adaptação da igreja aos novos tempos cria uma cultura curiosa. O bom culto é o culto animado, agitado, barulhento, aquele onde a pessoa acultuada aos costumes do tempo presente se sente bem. Não é mais o culto que produz reflexão sobre a vida, sobre Deus, sobre a eternidade. O fio de prumo deve ser cultural ou neotestamentário? Em que devemos basear a nossa conduta, a nossa forma de ser? Devo me preocupar com o conteúdo bíblico ou com a salvação litúrgica recomendada por alguém, sem a qual, segundo esse alguém, minha igreja vai morrer? Vejamos o que diz o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos ou inspirados pelo Espírito Santo. Diante disso, segue mais uma série de perguntas, mais precisamente 9. Ficamos com a orientação do autor da Bíblia, o Espírito Santo, ou com os escoteiros mirins escatológicos, ou eclesiásticos, melhor dizendo? Será que o que vemos, ou que se vê em muitas reuniões, é o que estava na mente de Jesus quando ele disse: edificarei a minha igreja? Igreja é um lugar onde passamos momentos de catarse? Igreja é um lugar onde vamos para nos sentir bem? Para sobreviver, a igreja precisa de toda essa parafernália que está enriquecendo seus vendedores? Esses salvadores, com suas fórmulas, modelos, estruturas, opções litúrgicas, estão se esquecendo do conteúdo da igreja? Será que se esquecem de que ela não é um ajuntamento social, mas um agrupamento dos salvos com uma missão? Esquece que sua finalidade não é promover entretenimento para as pessoas, mas sim anunciar todo o conselho de Deus? Que sua saúde, seu vigor dependem de Deus, do seu poder que nela opera, e que sua fixação sobre Cristo crucificado deve sobressair? A igreja dispensa salvadores humanos, receitas sociológicas ou empresariais para viver. Ela, igreja, é sobrenatural. Ela vive e sobrevive por ser corpo de Cristo na terra. E não apenas um tipo de igreja abstrata, idealizada por muitos. A igreja local é corpo de Cristo. Paulo diz, 1 Coríntios 12, 27, ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente seus membros. Essa palavra foi dirigida a uma igreja local e não a uma comunidade etérea, vaporosa, abstrata, conceitual, que muitos admiram ou admitem ter, mas não existe. O Senhor da igreja é aquele que diz de si mesmo: eu sou o que vivo,
fui morto, mas eis que eu estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Atos 1, 18. A igreja está edificada sobre Cristo. Na instituição da ceia, segundo o relato de Lucas, capítulo 22, versículo 20, diz: este cálice é o novo pacto no meu sangue, que é derramado por vós. Essas palavras de Cristo, na instituição da ceia memorial, nós poderíamos tomar essas palavras dizendo que está aí a certidão de nascimento da igreja, sendo a descida do Espírito Santo em Atos 2 o seu CPF. Deus fez um pacto com os homens, e esse novo pacto, na pessoa de Cristo, é manifestado na igreja. Somos o povo desse novo pacto. Ele foi firmado, assinado com o sangue de Cristo. A igreja nunca será extinta, nem vencida. A igreja nunca vai deixar de existir. Ela nasceu na eternidade, no coração de Deus, e rompeu na história pelo ministério do mais fantástico ser que a humanidade conheceu, Jesus Cristo de Nazaré, Deus homem, e foi pactuada entre Deus e os homens pelo sangue de Jesus Cristo. E na chamada meta-história, ou seja, depois que findou a história, quando não houver mais nenhuma instituição humana, a igreja continuará existindo, pois ela estará com o Senhor. A igreja de Cristo, formada por pessoas de todas as raças, tribos e nações, vindas dos 4 cantos da terra, é fantástica. A igreja local, expressão máxima da igreja militante, não é menos fantástica do que a grande igreja de todo mundo. Mesmo com tanto joio no meio do trigo, a igreja é de Jesus. O trigo vale a pena. O trigo será recolhido ao celeiro. É preciso ter cuidado para não trazermos mais joio para o trigal, além daquele que o maligno está semeando. A igreja não precisa se adaptar a novos tempos, nem de novas técnicas e modelos. Ela precisa viver o Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus. É disso que a igreja precisa, não de formas, de modelos adaptáveis ao curso deste mundo. Se não vejamos, Jesus não tinha uma técnica para atrair pessoas. Ele pregava as boas novas do reino. Corações que querem Deus na sua vida se abrem para a mensagem das boas novas. É diferente ter uma membresia atraída pela mensagem de Jesus e ter uma membresia atraída por programa, aquele programa que agrada as pessoas. Um dia, essa parcela de atraídos por programas vai descobrir que o mundo oferece coisa melhor. Irá atrás daquilo que o mundo oferece, porque o mundo sabe oferecer entretenimento muito bom, provavelmente melhor do que nós da igreja. E quem transforma o Evangelho em entretenimento vai dar contas a Deus pelo que faz. Mas a membresia que se rendeu ao Evangelho de Jesus permanece. A igreja está sendo desfigurada, em alguns momentos ridicularizada por pessoas que a desnudam da sua grandeza, da sua nobre naturalidade e insistem em modelos e receitas de marqueteiros para energizá-la. A igreja, a energia que ela tem e precisa, vem do Espírito Santo, vem da comunhão com Deus, vem do abandono do pecado e vem do aprofundamento nas Escrituras. E para triunfar, ela precisa apenas ser igreja. O que significa isso? Isso significa depender da graça de Deus, ser espiritual, viver na presença de Deus, obedecer à palavra de Deus, cultivar bons relacionamentos internamente e viver aos pés da cruz. Enfim, a igreja é espiritual e precisa de soluções espirituais. E estas são prescritas na palavra de Deus. A igreja precisa voltar a ser igreja e deixar de ser uma organização religiosa comandada por executivos espirituais e conselheiros administrativos e empresariais. Precisa ser igreja e nada mais do que isso. Por isso, vamos
evitar de tentar salvar a igreja. Cristo já a salvou e decretou a vitória. Vamos servir, amar, engajar-nos na igreja. Isso basta, porque é Deus quem a faz crescer. Quem falou isso foi o apóstolo Paulo. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios 3, versículo 6. Por isso, e recordando a história do Walt Disney, dos 3 escoteiros mirins, Zezinho, Huguinho e Luizinho, sejamos menos afoitos e mais empenhados no serviço. Mais testemunho e mais evangelização. Mais investimento de tempo, vida e bens. Sejamos servos e não salvadores. A igreja precisa de pessoas que a amem, que estejam dispostas a servir. Não necessita de salvadores. Ela já tem um. E ele se chama Jesus Cristo. E isso basta. Que Deus nos abençoe. Transforma-me de dentro para fora. Transforma-me, Senhor. Me rendo a Ti com tudo que eu tenho e tudo que passou. Vou esquecer. E uma nova história eu vou viver para a Sua glória. Eu quero ser uma igreja transformada, ser uma igreja restaurada, cheia de um poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma igreja que adora, ser uma igreja que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Transforma-me de dentro para fora. Transforma-me, Senhor. Me rendo a Ti com tudo que eu tenho e tudo que passou. Vou esquecer. E uma nova história eu vou viver para a Sua glória. Eu quero ser uma igreja transformada, ser uma igreja restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma igreja que adora, ser uma igreja que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma igreja transformada, ser uma igreja restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma igreja que adora, ser uma igreja que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Meus queridos e amados, concluímos aqui nossa programação desta quinta-feira. Obrigado pela sua participação, sua presença, e esperamos que Deus tenha falado ao seu coração. Vamos ser igreja de verdade, igreja aquela que Cristo veio fundar e que Ele tem mantido ao longo dos tempos e que há de manter até o final. E no final, quando tudo terminar, nós estaremos com Ele por toda a eternidade na glória celestial. A igreja de Cristo não acabará.
Confiemos nisso. Senhor nosso Deus, abre os nossos corações e prepara-nos cada vez mais para que sejamos seguidores firmes e fiéis daquilo que a Tua palavra nos diz. E que aquilo que nós aprendemos da Tua palavra se torne cada vez mais eficiente e eficaz na nossa vida. A Tua palavra transforma e nós queremos ser mais e mais transformados pela palavra do Senhor. Guarda-nos e abençoa-nos, dá-nos uma noite de paz e de tranquilidade. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém.